intuito de dar destaque ao desporto em Famalicão, vamos falar com Mafalda Guedes, ela que é uma jovem de 17 anos, natural de Famalicão e que já conta com diversos títulos no mundo do ténis. Só tem 17 anos, é verdade, mas já tem algumas histórias para contar e alguns títulos nacionais dos quais ela nos vai falar já daqui a pouco. Antes disso, para dizer que Mafalda Guedes é natural de Famalicão, já jogou cá em Famalicão, mas neste momento representa a Escola de Ténis da Maia. Mesmo assim, a Mafalda Guedes sagrou-se campeã nacional de equipas há dias. Mafalda, obrigada por estares cá connosco. Obrigada, eu antes de me falares destes títulos nacionais, que eu sei que é o mais importante para ti nesta fase da tua vida, eu quero que me expliques como é que, com 17 anos, já vais com estes títulos todos e com estas distinções todas e até títulos internacionais. Como é que a Mafalda, pequenina, chegou ao ténis? Então, eu quando tinha 5 anos, o meu pai queria muito que eu praticava natação já, e o meu pai queria muito que eu entrasse para outro desporto. E eu queria muito ir para o futebol, mas na altura o futebol ainda não tinha aquela visibilidade que tem hoje o futebol feminino. Então o meu pai falava muito do ténis e começámos a olhar mais para os desportos que existiam em Famalicão, e eu acabei por experimentar o ténis e fui experimentar. Os treinadores disseram que eu tinha muito jeito e acabei por ficar. Comecei logo a jogar torneios, a ganhar, e comecei a ficar entusiasmada. E fui ficando. Pois é como trabalho até aqui. Claro, estás com 17 anos, já começaste com 5. Quando pensas em ténis, pensas em esforço, trabalho, dedicação? Sim, mas também muito amor, diversão, porque sem isso não conseguia. Sentido, não é? Claro, não conseguia estar ainda hoje a jogar. Mafalda, também é importante percebermos, porque a nossa intenção é dar destaque aos atletas, aos jovens atletas que se destacam, mas perceber também como é que conseguem conciliar, até para se calhar dar um mote a outros jovens que nos possam estar a ouvir. Como é que uma jovem de 17 anos, primeiro, como é que és como aluna? É assim, acho que desde sempre fui muito boa aluna, por isso. Portanto, agora esta pergunta ainda tem mais sentido. Como é que consegues conciliar? Porque eu sei que tu estás a acabar de vir de um treino, Sim. que ainda por cima são na Maia, não é? Sim. Portanto, como é que tu consegues conciliar a vida escolar com a Mafalda filha, com a Mafalda amiga, com a Mafalda jogadora de ténis? É um bocado complicado, não vou mentir. Eu, ano passado, decidi experimentar o ensino online noturno. Portanto, eu tinha treinos o dia todo e depois à noite tinha as aulas online. Mas este ano decidi voltar para a escola outra vez e desde sempre que tenho um hábito de muita organização. Claro que às vezes tenho coisas com os meus amigos que tenho que deixar de lado e fazer noutras alturas, porque tenho ou competições ou treinos mesmo. Mas é basicamente à base de organização. Sou muito disciplinada, tenho de saber gerir bem os horários. Namorados nem pensar. Não. Pois o pai está a assistir, não é? Não. Mas sim, é por aí. Tenho de saber gerir bem o tempo, acima de tudo. Seres organizada. Exato. Tu usaste muitas vezes essa expressão. Sim. É sobretudo uma questão de organização. Mafalda, vamos falar agora então deste teu currículo já invejável, apesar dos teus 17 anos, no ténis. Começa-me então a contar essa história. Começaste com 5 anos aqui no Ténis Clube de Famalicão e depois foste seguindo até hoje. Diz-me, e vai-me contando a história e vai-me falando também desses títulos que foste alcançando. Então, eu com 5 anos joguei o meu primeiro torneio e ganhei. Depois fui jogar o segundo torneio e ganhei também. Tinhas mesmo jeito. Sim. E então não me deixaram participar mais no escalão de sub-7, acho eu, sub-5. E então eu passei logo para o escalão acima. Foi por aí, até ao sub-10, ia sempre ao Plano Nacional de Tensão de Talento, que na altura é como se fosse um estágio da seleção nacional, mas para aqueles escalões. Em sub-12, no primeiro ano, sagrei-me campeã nacional de pares femininos. Sim, e ia à seleção nacional e tudo mais.
No segundo ano fui vice-campeã nacional de singulares e campeã nacional de pares femininos e pares mistos. Depois fui chamada à seleção também. No sub-14 fui vice-campeã nacional de pares femininos. Segundo ano, vice-campeã nacional de singulares, campeã nacional de pares femininos e pares mistos. E pronto, e foi por aí em diante. Foi basicamente isso dos anos todos, sempre chamada à seleção nacional. Recentemente, sagraste campeã nacional de equipas. Foi o teu mais recente título. Exato. Achas que a pandemia trouxe-te dificuldades acrescidas? Porque acredito que houve muitos treinos, certamente, que tiveram que ser condicionados, situações que tiveram que ser revistas, escalonadas novamente. Como é que foi contigo? Qual é a tua experiência? Foi muito complicado para mim, porque no início, estávamos todos em casa, era trabalhar muito à base do físico, que era a única coisa que nós podíamos fazer. Depois, aos poucos e poucos, foram abrindo os clubes e conseguimos ir treinando, mas eu tive uma baixa muito grande fisicamente, então foi muito difícil para mim voltar ao nível a que eu estava a jogar. Uhum. E pronto, depois fui conseguindo chegar a esse nível, só que depois, o ano passado, também tivemos aquela mini quarentena e houveram muitas restrições, e então eu no primeiro semestre do ano passado mal consegui competir, apesar de estar a treinar, não conseguia competir, então não conseguia pôr em prática aquilo que estava a fazer nos treinos e foi muito frustrante. E então, pronto, foi muito difícil para mim. Basicamente, eu competi só no segundo semestre do ano passado, por isso. Estás-me a dizer que sentiste na pele essa questão de estar confinada, portanto, percebeste claramente que as coisas mudaram fisicamente para ti. Sim. E agora vingaste. Sim, agora estou a conseguir voltar à forma a que estava a jogar. Sim. Mafalda, tens somado imensos títulos, como é que vês o futuro? Ou antes de me falares do teu futuro, como é que vês o ténis em Portugal? Achas que é uma modalidade que está bem apoiada? Há condições? Sim, o ténis cada vez está a ter mais apoios em Portugal, a Federação está cada vez a fazer um melhor trabalho. Apoios têm vindo a surgir, no meu escalão ainda, infelizmente ainda não existem esses apoios, mas aos poucos e poucos vão surgindo. É uma coisa que está a evoluir e o nível em Portugal está cada vez a aumentar mais, cada vez estão a surgir melhores jogadores e pronto, acho que se continuarmos assim, daqui a uns anos vamos ter cada vez ainda mais vencedores e pronto, acho que sim. E agora a pergunta que ia-te fazer há pouco, o teu futuro, como é que vês o teu futuro? E claro que refiro, o que é que queres fazer de profissão? É assim, eu ainda não sei muito bem, eu tenho a escola também, gostava de entrar para a universidade, como é óbvio, gostava de tentar entrar em medicina, por isso vai ser um bocado difícil conciliar com o ténis, mas... Mas vais ter que fazer uma escolha. Sim, eu vou tentar entrar em medicina porque eu tenho estatuto, então vou tentar aproveitar isso a meu favor, mas depois sim, vou ter que se calhar fazer uma escolha, ou congelo se eu entrar, ou congelo a entrada e depois tento apostar no ténis e mais tarde volto a estudar, ou então também tenho a opção de ir para os Estados Unidos fazer a universidade, por isso ainda não sei muito bem, está tudo um bocado em aberto. Uhum. E em relação ao ténis, esqueçamos que a questão da estudante, o que é que tu vês no teu futuro enquanto tenista? Eu ainda tenho muito para evoluir, eu tenho muitas coisas ainda para trabalhar, mas toda a gente diz que eu tenho muito potencial, exato, e por isso acho que tudo depende de mim, mas se eu continuar a trabalhar bem e a esforçar-me, acho que vou ter um futuro muito grande pela frente. Isso é que é autoconfiança, não é? tem que ser. Mafalda, antes de terminarmos, vou-te pedir uma coisa. Imagina algum jovem que nos esteja, ou alguma jovem que nos esteja a ver, e que esteja indeciso. Qual é a mensagem que tens para deixar? Ou seja, vão para o ténis porque... Vão para o ténis porque é um desporto super divertido, é um desporto individual, ou seja, todos os títulos que alcançares ao longo da tua carreira é só para ti, não para mais ninguém. É fruto do teu trabalho, é um desporto muito divertido, ao mesmo tempo que é um desporto individual, fazes muitos amigos e tens muitas aventuras ao longo da tua vida que mais tarde podes contar aos teus filhos e aos teus netos.
E pronto, acho que é isto. Mafalda, muito obrigada. Obrigada por teres vindo aqui até aos estúdios Obrigada, da eu. Fama e desejo-te a maior sorte do mundo. Espero que tudo corra bem, que ainda ouçamos falar muito em ti e que consigas tudo aquilo que pretendes. Claro que nestas coisas é como a Mafalda dizia há pouco, depende quase só dela e do trabalho que ela possa fazer. Fico esta conversa com a Mafalda Guedes, ela que é natural de Famalicão, tenista que se sagrou recentemente campeã nacional de equipas, mas que já soma diversos títulos nacionais.